Olá, meus queridos amigos aqui do nosso curso Em Busca da Verdade. Agora nesta segunda etapa aqui, porque foi pedido para que a gente desse continuidade nesse crescimento. Muitas pessoas acostumaram com as aulas na terça-feira e outras dizem que ficam esperando a terça-feira, né, para podermos crescer juntos e ilumina e fortalece e lembra e relembra o nosso caminho em busca desta felicidade que está no nosso castelo interior, não é? E agora aqui estamos com Santa Teresinha do Menino Jesus e já tivemos aí algumas aulas, já estamos na sexta aula e eu ainda não tinha feito um vídeo respondendo as perguntas. E a partir de agora vou fazer todo o final de semana, né, após cada aula, este vídeo das respostas e das dúvidas que vão surgindo e das dificuldades. Agora vocês estão percebendo que Santa Teresinha nos exige mais, não é? Quando era Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior, nossa união com Deus, nosso trato de amizade com Ele, era mais simples, não exigia tanto, era nos recolhermos, entrarmos em silêncio no quarto, aqui no quarto interior, na nossa interioridade e estarmos com Ele. Agora, Santa Teresinha, nós precisamos estar com Ele, encontramos a luz para estar com Ele, agora vamos amar nas pequenas coisas. E ali nesse amar as pequenas coisas, nós nos deparamos com o nosso eu, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios, com a nossa soberba, o nosso orgulho, às vezes um orgulho que a gente nem sabia que tinha, nem percebia que tinha. Às vezes até era aí, não é? Um mecanismo de defesa que a vida acabou nos fazendo criar, não é? Encontramos lá nas nossas más inclinações uma estratégia para nós podermos enfrentar algumas dificuldades, algumas feridas emocionais. Então, nós estamos aqui para crescermos, não é? E junto com Santa Teresinha aprendermos a amar nas pequenas coisas, porque é um caminho curto e rápido. Na próxima aula eu quero justamente retornar às nossas dificuldades, as nossas travas, nossos bloqueios, por que a gente não consegue e por que é fácil, fácil assim, né? Que é fácil no sentido assim que é simples, exige, porque às vezes nós temos que quebrar vícios, hábitos, maus hábitos que nós adquirimos ao longo do tempo. E muitas vezes esses maus hábitos nós vamos nos dar conta, sabe onde? Lá no purgatório, depois da nossa morte. E aqui nós precisamos, é a grande chance que todos nós temos, não é? De tomarmos esse conhecimento e evitarmos e tudo que nós pudermos resolver aqui, fazer aqui, melhorar aqui, para não deixarmos nada para o outro lado. Então é tudo isso que nós vamos encontrando aqui. Nós vamos crescendo emocionalmente, espiritualmente, humanamente, vamos crescendo nas virtudes, nas nossas capacidades, na inteligência, na vontade, vamos ordenando a nossa vontade para aquilo que realmente importa. Então é esse o nosso objetivo aqui, para quem está chegando aqui nas aulas, sejam todos bem-vindos e estamos aqui para crescer e você é convidado a crescer com todos juntos. Então vamos lá, a primeira pergunta é assim, lá na primeira aula nós falamos, na primeira e na segunda aula, sobre o nosso eu, sobre esse eu orgulhoso e que espera elogio e que espera ser reconhecido, e isso nos atrapalha muito de vivermos essa pequena via, de sermos crianças, de sermos como crianças, como Jesus nos pediu para ser crianças, né? Então essa pessoa pergunta assim, no caso das crianças, quando elogiamos elas, estamos ajudando ou fortalecendo o ego mais para frente? Eu não tenho como te dizer que vai deixar um ego muito grande, mas a tendência é, se for às vezes um elogio, muitas vezes desproporcional por qualquer coisinha, nós precisamos assim elogiar quando a criança realmente ela
conquista algo, quando ela consegue fazer algo. Por exemplo, uma criança aprende a fazer uma letrinha, claro, nós vamos mostrar para ela, olha como você é capaz, você conseguiu. Mas também precisamos elogiar a bondade, o perdão, a capacidade de partilhar as coisas. Depois, não precisa você ficar batendo palma para a criança. Num outro momento, você pode dizer, hoje eu fiquei muito feliz, você nos deixou todos contentes, aquele gesto seu que você partilhou, que você perdoou o amiguinho ou que você pediu desculpas. Compreende? Ele vai entendendo também que é bom ser bom. É bom ser bom. É muito mais importante fortalecer a virtude na criança do que às vezes o que ela fez, né? Porque ela pulou, porque ela fez alguma outra coisa. É isso que nós precisamos também ter, esta sabedoria. O que é que a criança precisa reconhecer? O que ela precisa ter consciência da capacidade dela? Claro, nós nos constituímos com o outro. Edith Stein, também uma santa carmelita que morreu em Auschwitz, no campo de concentração. A tese de doutorado dela é a empatia, e aí ela nos traz o seguinte, que eu me constituo com o outro, eu me torno quem eu devo ser com a outra pessoa, através da outra pessoa, porque ela me coloca, não é? O outro exige de mim a paciência, exige de mim o perdão, exige de mim um silêncio, exige de mim às vezes pedir perdão ou ser perdoado ou perdoar. Então, o outro me faz me desenvolver quem eu sou em potência. A capacidade está em potência, o outro faz eu colocar em ato. Então, nós precisamos mesmo do outro. Então, até o outro que reconhece, o outro que aprova, não é? Mas nós precisamos aprovar as coisas boas, principalmente as virtudes. Quando a criança reza, dizer, poxa, fiquei tão contente porque você conseguiu se concentrar, porque você conseguiu rezar, o coração de Jesus está muito feliz, o coração da mãezinha do céu está feliz. Então ele vai entendendo que aquele ato, que aquele gesto dele vale a pena, traz alegria para alguém, compreende? Aí ele vai entendendo que é bom ser bom e que é bom dar alegria ao outro. Então nós temos que ter assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes é uma criança que tem determinada dificuldade e às vezes ela precisa de um reforço positivo, de um elogio para ela ir para frente. Não posso dizer assim, ó, pode elogiar, pode não elogiar, não. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E você como pai e mãe precisam assim estar atentos. O que é que o seu filho precisa? Às vezes a gente faz as crianças se acharem muito, se sentem, não é? Como falam aí, né? O rei da Coca-Cola, né? Assim, então, a gente às vezes enaltece muito a criança e depois ela não sabe lidar com frustrações lá na vida adulta, não é? Mas nós temos que medir, é a justa medida. E aí é bom que está dentro dos valores, não é? Daquilo que é valor para você, mas principalmente as virtudes. Mesmo depois, a segunda pergunta, mesmo depois de todo o ensinamento ministrado pela senhora, o ensinamento é o curso Em Busca da Verdade, que foram aí em torno de 30 aulas, mais as aulas que viravam aulas, né? As respostas das perguntas viravam outra aula, então nós temos aí 60 aulas. Ainda assim, me sinto tão longe de conseguir fazer a vontade de Deus e não a minha. Falo nas pequenas vontades, motivações, ainda não consigo ouvir Jesus me guiar. Sinto que meu coração ainda não se abriu para a graça, mas também sinto que estou a caminhar para esse grande encontro. Gratidão. Então é isso mesmo, o importante é que você não desiste. É assim com todos nós. Eu lembro perfeitamente que um certo momento, alguns anos atrás, eu me perguntava e perguntava para um sacerdote também, como que eu vou entender a vontade de Deus? Como que eu percebo qual é a vontade de Deus, né? E isso é algo que a gente só consegue com a oração. Porque nós vamos tendo intimidade com Ele, nós vamos tendo um relacionamento com Ele, nós vamos tendo uma vida
uma vida interior com Ele, aqui dentro, um relacionamento íntimo com Ele, uma amizade íntima, e nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo, é como se nós vamos fazendo parte dele, e Ele parte de nós, e vem na intuição, a gente tem um discernimento, mas isso é gradativo, e você também diz assim, que você ainda não consigo ouvir Jesus me guiar. Sinto que meu coração ainda não se abriu para a graça e que você ainda está voltada às suas vontades. Então, a vida de oração, ela vai refinando isso, a gente vai ficando com uma consciência delicada, sensível, e a gente vai percebendo. Eu não vejo outro caminho. Claro que o conhecimento ajuda, conhecer as virtudes ajudam, saber o que tem na sua alma, saber a potência que existe aí dentro de você, as capacidades das virtudes, tudo isso nos ajuda, nos motiva. O conhecimento de si mesmo nos ajuda a sabermos que a gente pode mais. Poxa vida, por que eu fui agir assim? Se tem uma potência dentro de mim que poderia fazer diferente. Se tem uma virtude à minha espera podendo fazer diferente, entende? Então o conhecimento, ele nos ajuda. Tanto o conhecimento das virtudes quanto o conhecimento dos nossos vícios. Então, mas o importante é que você tem esperança, você espera em Deus, é isso aí, nós precisamos esperar nele e contar com a graça dele. É isso que muitas vezes o orgulho e a soberba fazem com que a gente ache que tudo nós conseguimos sozinhos. E não, nós precisamos da graça, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos pedir, nós precisamos implorar. E como é que isso se dá? Através da fé. A fé me faz conhecer Deus e esperar nele e confiar nele. E aí entra, não é? Confiança e abandono, a aula da confiança e do abandono de Santa Teresinha. Assistindo às aulas passadas e agora acompanhando essas, tenho muito a aprender e também vejo que tenho muito a ser mudado. Meu orgulho, minha falta de humildade precisa ser melhorado muito. Mas como fazer quando a pessoa é contrariada, julgada, sem valor, deixada de lado, depressiva, deixar de pensar nela mesma? Acho que essa pessoa julgada, humilhada e com depressão não tem condições de cuidar, de se doar pelo outro. Isso seria muito difícil, porque não consegue nem cuidar dela mesma. O que fazer nessa situação? Bom, aqui você trouxe um ponto muito importante. Realmente, um sinal da depressão é quando a pessoa também pensa muito em si. Pensa muito naquilo que estão fazendo com ela, naquilo que... Ou ela tem a questão do orgulho, é uma coisa, não é? Que ela exige, que ela espera do outro. E outra coisa é a depressão, que faz com que a pessoa se sinta humilhada, julgada, ela é contrariada, mas aí muitas vezes é a interpretação dela. Se ela está depressiva, ela interpreta muito as coisas como sendo contra ela. E é difícil mesmo, é difícil a pessoa se doar, porque é uma pessoa que está sempre esperando algo do outro. Então, aqui são duas coisas, não é? O orgulhoso e o depressivo também acaba tendo essa dificuldade. Mas, claro que o conjunto de depressão, às vezes a pessoa é muito irritada, muito nervosa, pode ser um aspecto de uma depressão também, né? Mas precisa buscar ajuda psicológica, ajuda de um psicólogo ou de alguém que possa estar te dando esse apoio aí. Para tocarmos, a próxima pergunta, para tocarmos na humanidade de Deus, acreditamos que temos que ser batizados desde criancinha. Precisamos confessar nossos pecados a um sacerdote, ir à missa, comungarmos e fazer boas obras. Como explicar os evangélicos que batizam só adultos? Nada fazem desses direcionamentos da Igreja Católica e mesmo assim têm a intimidade com Jesus e também falam em línguas? Veja,
nós no curso Em Busca da Verdade compreendemos muito, assim, Santa Teresa nos ensinou muito sobre essas visões místicas, não é? Até podemos colocar aqui essa questão de falar em línguas, não quer dizer que as pessoas estão falando em línguas e que ali tem algo que ela toca em Deus, não. E que o que faz, né, a nossa santidade, a nossa perfeição está na caridade, está no amor e não nestas manifestações. Santa Teresa deixa isso muito claro sobre as emoções, sobre os sentimentos, que isto não quer dizer nada. O que faz a diferença e nos faz santos é a caridade, é o amor. E aí entra a Santa Teresinha, que se santifica com 24 anos por causa do amor. Ela era um passarinho pequenininho que não tinha nada extraordinário, não falava em línguas, não tinha visões, não tinha êxtases sobrenaturais, não tinha nada disso. Então é como se ela vem confirmar tudo aquilo que Santa Teresa já falou também sobre a caridade, porque em algum momento ela diz, olha, se tiver alguém necessitando de você, deixe a oração e vai atender esse irmão, essa irmã. Depois você volta para a sua oração. Não é para não rezar, não é para não estar em oração, mas em primeiro lugar está quem necessita de ajuda, quem tem uma necessidade, uma sensibilidade ali. Então, aqui não vamos entrar em polêmicas e no final das contas, um sacerdote disse que vai chegar lá no momento da morte que essas pessoas vão precisar da confissão, vão precisar de um sacramento. E daí? Como que vai ser? Não é? O céu, o inferno, o purgatório vai existir para quem é católico, para quem é evangélico, para quem é de qualquer religião. A nossa consciência, a nossa intimidade com Deus vai necessitar desta confissão, deste sacramento da penitência. Então, fica aí, você entende, né? Compreende aí a resposta para isso, né? Que todos nós, no final, vamos precisar destes sacramentos todos. A próxima pergunta, o que fazer no caso de se resguardar como pessoa, tumultuar e ser culpada da turbulência? Ou se por humilhação ou ouvir impropérios ao seu respeito e não poder se defender e falar. O que fazer nestas situações? Vejam, a melhor coisa e o ensinamento que os santos nos deixam é não se defenda, mesmo que você seja condenado sem culpa. Por quê? Porque Deus vai te honrar. Aqui entra a confiança, aqui entra a fé. Deixa Deus te honrar. Ele não vai deixar de te atender. Ele não vai. A verdade virá. Só que às vezes a gente quer mostrar a verdade com as nossas próprias mãos, com a nossa própria fala e o que acontece? Colocamos tudo a perder. Então, em muitas situações, a não ser que traga uma questão de escândalo e que outras pessoas acabam se comprometendo com uma calúnia, com uma humilhação, enfim, não sei, às vezes tem que se defender, tem que se posicionar, mas nunca com a emoção, nunca com a raiva, nunca com a sensação de injustiça, com a sensação de humilhação, porque daí vem a raiva, vem a ira. Espere passar, espere, se é preciso colocar algo, você vai falar sem a emoção no outro dia, no outro momento. Tem um vídeo que fala sobre o autodomínio, dominar as emoções, dominar esse nosso ímpeto que vem, esse temperamento que às vezes é forte, não é? E aqui depois alguém também responde, não se defender, imitar Jesus. Jesus também não se defendeu e ele olha quem ele é até hoje, não é? Aí uma outra pessoa diz assim, nossa, veio a calhar esse assunto, estou conseguindo apenas ouvir as reprimendas descabidas e simplesmente não falar nada. Jesus foi condenado injustamente e não se defendeu.
É tão bom quando conseguimos calar e oferecer por amor a Jesus. É uma alegria imensa, é verdade, é verdade. Dá uma alegria assim de superação, uma alegria, não de orgulho, mas assim, eu consegui fazer como Jesus. Claro que nós temos que cuidar para não cairmos no orgulho, né? Às vezes pode ser até uma armadilha, mas assim, não é eu que consegui, a graça dele está em mim. Ele me ajudou. Porque eu não iria conseguir. Aqui que entra a humildade. Eu não consigo fazer isto. É ele que faz em mim. É exatamente isso que Santa Teresinha, o nosso nada. Né? Nós somos pequenos, somos crianças. Deus faz tudo em mim. Muito bem. Aqui também um livro muito bom é A Imitação de Cristo, né? Que vem também nos colocar aqui e fazer as meditações, a oração de meditação, através das leituras da Paixão de Cristo. Ali nos ajuda muito, nos ensina muito, desperta estas virtudes, nos faz nos configurarmos com Ele. A próxima pergunta: estou aqui nesse momento pronta para dar uma bronca no meu esposo, mas agora, antes de começar a falar, resolvi ver as mensagens aqui do grupo e, lendo, senti que o melhor é ficar calada, pois Deus sabe de tudo. Olha aí, eu falei hoje, né, naquele vídeo que eu coloquei as regras, o quanto é importante nós escrevermos, partilharmos, dizermos das nossas lutas, nossas dúvidas, nossas perguntas, porque essa pessoa aqui, ó, conseguiu não brigar, vendo o que as pessoas colocaram lá. Vendo o que estava escrito no grupo, veja que forte, que força que tem, não é? Dói, mas lembro do silêncio de Nossa Senhora. É verdade, dói, porque a gente não está acostumado, nós estamos acostumados a rebater, a falar na mesma medida. Às vezes nós temos conceitos que a gente está sendo inferior, o mundo nos coloca que nós estamos sendo uma submissão pejorativa, né? Essa submissão, daí vem toda essa fala da ideologia feminista, do empoderamento da mulher, né? Não deixa ninguém pisar em você, ninguém humilhar você. Então, assim, isso eu estou dizendo no nosso dia a dia, se tratando com situações normais, né? Aí, agradeço a cada uma de vocês que sempre deixam suas mensagens aqui, que me fazem refletir muito o quanto preciso de Deus na minha vida. Vocês estão vendo como nós nos ajudamos uns aos outros? A próxima pergunta aqui. Tenho um grande desejo de fazer a consagração total pelo método de São Luís Maria de Montfort, mas ainda não me sinto preparada para viver essa consagração. Mas já entreguei a Deus e acredito que Ele vai me dar a graça no tempo certo. Sempre falei consagração a Nossa Senhora, mas assistindo sobre a preparação, escutei que nos consagramos a Jesus por meio de Nossa Senhora. É isso mesmo? Então é exatamente isso. Nós vamos nos consagrar a Jesus através de Maria. Vale a pena. Eu, inclusive, havia falado que iria fazer aqui a consagração de Nossa Senhora, mas eu cheguei à conclusão que nós precisamos de um sacerdote junto. Não posso fazer sozinha essa consagração, porque tem coisas que é importante que o sacerdote explique. Então eu fui atrás e ainda não consegui um sacerdote que pudesse estar aqui conosco. Então tem muitos grupos aí que oferecem essa consagração e que vale a pena. Façam, que a vida da gente também ganha uma nova força. E aí nós conseguimos ser humildes. É um caminho de humildade, porque tudo eu ofereço a Nossa Senhora e ela é que vai entregar para Jesus, ela que vai entregar, ela que vai distribuir as graças, tanto para mim quanto para quem ela quiser. A próxima pergunta. Existe realmente uma disposição da gente em querer resolver tudo? Também me sinto assim, mas venho num processo de mudança também. Ser dependente de Jesus,
Confiar é entregar as coisas pequenas e as grandes também. Santa Teresa d'Ávila me ensinou a não errar, viver com prudência, viver na graça de Deus, não se perder em momento algum. Santa Teresinha nos ensina a buscar a santidade na entrega a Deus. Ser feliz em depender de Deus, ser feliz de recorrer a Ele em tudo. Ser como uma criança nos primeiros passos nas mãos de Deus. Aceitar as escolhas feitas por Ele e simplesmente amá-lo e amá-lo. É exatamente isso. Aqui eu trouxe, aqui um pouco, uma reflexão sobre Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha. É exatamente isto, exatamente isto. Obrigada pelo esclarecimento. Eu sempre amei Santa Teresinha e agora consigo compreender tamanhos desafios em meu relacionamento familiar. É verdade, não é? Santa Teresinha é como se ela coloca uma lupa e nós vamos enxergando o nosso eu, como é que eu estou agindo. E às vezes a gente está tão no piloto automático, está tão viciado num hábito, que a gente não nos conseguimos nos perceber. Mas não estava entregando a Jesus por amor, sendo pequena, me desapegando ao meu imenso orgulho. A cada sofrimento era dispersado em reclamações, choros e não a entrega de flores a Jesus. Ah, como fui fraca na fé e na vida ordinária, deixando a oportunidade de amar e honrar o Senhor. Quanto a minha língua pecadora causa tantos dissabores e mágoas. Não tenho palavras para agradecer a Santa Teresinha. É verdade, não é? A gente vai percebendo como nós somos fracos, como nós deixamos passar as oportunidades de amar Jesus. Às vezes a gente quer fazer grandes sacrifícios ou fica pensando que não aguento fazer como o santo tal. Não, mas é sacrifícios, pequenas coisas no dia a dia que é recheado de situações e de oportunidades para, como Santa Teresinha, darmos flores a Jesus, dar o nosso amor a Ele. Senhor, eu não consigo, me ajuda a fazer isso aqui, me ajuda a não responder essa pessoa, me ajuda a fazer, estou cansada, estou com dor, estou com essa indisposição, mas me ajude, Senhor, me ajude, é por você, vou fazer pelo Senhor, está ali, isso é pequena via, numa situação tão simples e tão rápida, nós entramos em Deus, nós entramos no coração dEle, nós oferecemos algo grandioso a Ele, é só isso que Ele quer de nós. É exatamente isso. É claro que para eu fazer isto eu preciso confiar, eu preciso me abandonar, eu preciso esperar nele. Está tudo junto. As 3 virtudes teologais aí em algo tão simples no dia a dia e que principalmente no relacionamento familiar exige de nós. Nós temos ali o lugar propício para sermos santos dentro da nossa família. É ali, é ali, é ali. Não precisamos ir longe, não precisamos sair, não precisamos nos escondermos, não precisamos usar silício, usar outras coisas, não, é ali. Santa Teresinha vem nos ensinar. Ela se tornou santa com 24 anos porque ela amou nestas pequenas coisas do dia a dia dentro do Carmelo dela. Ela queria sair, ser missionária, ela queria ser sacerdote, ela queria fazer tantas coisas e ela entra para um lugar com os muros altos que ela não poderia sair lá de dentro. E ela se santifica dentro de um Carmelo, amando as irmãs, amando nas pequenas coisas, amando naquilo que se apresentava diante dela no momento presente, não respondendo, aceitando uma crítica, não rebatendo, não replicando, aceitando. Tá bom, Senhor, o Senhor está permitindo isso aqui para eu ser humilde. Eu preciso ser humilde, eu preciso ter paciência. Compreende? A situação que deveria nos irritar, nós temos que olhar, aí você consegue perceber a vontade de Deus, que Ele está permitindo aquilo ali para eu desenvolver uma virtude que está pronta em mim, mas está sem vida essa virtude, precisa florescer uma virtude. Então, às vezes, Deus permite uma coisa ruim para eu crescer naquela virtude. Onde que a gente compreende isso? Na vida de oração.
oração, mas a oração de intimidade. Oração de intimidade com Ele, que é a oração da meditação, lá principalmente na paixão dele, né? Que nós entramos nele. Quanto tempo perdi buscando Deus nas grandes coisas e Ele estava nas pequenas coisas. Bastava só me silenciar para encontrá-lo. É verdade. Mas agora que o encontrei, me ajuda, meu bom Deus, a nunca mais soltar tuas mãos. Acho que esse é um grande pedido que nós precisamos. Não me deixe soltar a sua mão. Não me deixe, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Se eu soltar a sua mão, eu me perco. Eu preciso da sua graça, eu sozinha não consigo. Eu sou cheia de defeitos, de imperfeições, de vícios, de maus hábitos, Senhor. Segura minha mão, não me deixe, Senhor, largar a sua mão. Eu preciso. A próxima pergunta. Nas nossas formações anteriores, né, do curso Em Busca da Verdade, vimos muito sobre as obras que Deus realiza em nossa alma. No castelo interior, Santa Teresa fala sobre o que acontece com a alma que se empenha em trilhar os caminhos da santidade. Vejo, com Santa Teresa, já conhecemos um pouco do que é a verdade, e com Teresinha vamos buscar essa verdade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Gosto de ir além. Gosto de dizer que ir além da nossa obrigação cristã, nós temos que fazer além daquilo que nós deveríamos fazer. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso está lá em Mateus 5,41. É ter um amor maior, aquele amor que te impulsiona a ir além. Isso só acontece quando experimentamos o verdadeiro amor de Deus por nós. Exatamente isso, é isso que nós vamos... Santa Teresa d'Ávila nos coloca que é exatamente isso que nós encontramos na oração. Na vida de oração nós começamos a entender, a conhecer Deus, a saber o que Ele faz por nós, a conhecer o amor dele por nós. Nós só amamos o que conhecemos, nós precisamos conhecer Deus para poder amá-lo. E onde que nós vamos conhecer Deus? Na oração. Através do quê? Da fé. A fé já está em nós. Ele colocou a fé para nós o buscarmos. Olha como Deus nos ama, não é? Ele já nos deu o instrumento para que a gente pudesse ir até Ele, que é a fé. E a alegria dele é deixá-lo entrar em nós. Por isso, o autoconhecimento é muito importante, não é? Pode nos explicar mais sobre isso? Porque o se conhecer nos faz amar mais? Exatamente isto. A partir do momento que eu me conheço, começo a conhecer meus vícios, meus defeitos, assumir a minha limitação, me arrepender daquilo, pedir a graça de Deus, Senhor, me faça, me ajude a ser igual ao Senhor, a viver das virtudes que o Senhor colocou em mim, a me configurar com o Senhor, a compreender a sua vontade. Então, eu preciso me conhecer para eliminar esses maus hábitos, esses vícios, o vício do orgulho, da soberba, da vaidade, da vanglória, da inveja, da ira. Aonde que eu quero ser grande? Aonde que eu não permito Deus agir em mim? Aonde que eu quero ser a mais importante, a mais amada, a mais vista? Aonde que está tudo isso? Eu preciso me conhecer. E também conhecer aonde eu posso chegar. Conhecer as capacidades, os dons, as virtudes, tanto as virtudes que estão em nós, as virtudes chamadas teologais, as virtudes morais, tudo o que tem dentro de nós e que está pronto. Por isso que nós podemos agir diferente, para amar a Deus. Então, nós precisamos do autoconhecimento, nos conhecermos para também conhecer a Deus. A partir do momento que eu vou limpando as minhas coisas,
eu vou também me aproximando mais de Deus. Quando eu me aproximo dele, também é como se fica também um holofote, como se Deus coloca uma luz nos nossos defeitos. Esse é o caminho de quem está numa vida de oração, numa vida de busca de intimidade com Deus. Nos leva ao autoconhecimento, tanto nosso quanto ao conhecimento de Deus. Vale a pena esse caminho. Aos que estão chegando, eu recomendo mesmo que adquiram o curso Em Busca da Verdade, aqueles que ainda não viram, porque lá nós falamos de tudo isto, não é? Deste encontro com Deus. Fazemos todo o caminho do autoconhecimento, até como vamos conhecer a Deus, como tocarmos em Deus, como chegarmos na humanidade dele, como o encontrarmos dentro de nós. E aí começamos o caminho com Santa Teresa d'Ávila no castelo interior e vamos passar por todas as moradas e vamos crescendo. Muitas pessoas que já fizeram o curso, também adquiriram o curso, é um curso que fica para vocês para sempre. Então é um curso para gerações, não é um curso que tem a ver com modernidade ou tem a ver com época, não, é um curso para sempre. Então vale a pena você fazer o esforço e adquirir este curso. Próxima pergunta. Ainda tenho dificuldade em me recolher na oração profunda a Deus. As ocupações e preocupações do mundo terreno tomam muito meu tempo nesta vida. E minha alma chora por isso. Ainda não consigo ser pequenininha, como uma criança nos braços do Pai. Minha vida é uma batalha da qual não posso desistir. A busca da verdade é muito exigente, exige muita violência, entre aspas, né? Para que eu siga no caminho. Eu coloquei aqui, né, esta consideração, esta partilha, justamente porque ela é de todas nós, de todos nós. Todos nós temos dificuldade na oração, todos nós nos distraímos na oração, mas é a perseverança. Nós precisamos perseverar e pedir a graça, perseverar e confiar, porque o problema é que a gente quer fazer com as próprias forças. Nós queremos ser autossuficientes, nós queremos conseguir sozinhos e é com Ele. Chama Ele, vem comigo, Senhor. Pois é, e se as ocupações e as preocupações do mundo terreno tomam conta, é porque o nosso coração está lá, o nosso coração não está em Deus. Eu não tenho um relacionamento com Ele de trazê-lo para a minha vida. Ele precisa estar comigo, eu preciso pensar nele, eu preciso estar unida com Ele, de manhã, de tarde e de noite, o tempo inteiro, pensando nele. Só que como que nós criamos esse relacionamento? Na vida de oração, oração de intimidade. Oração de intimidade, que é a oração da meditação, que Santa Teresa d'Ávila nos ensina. É ela que nos ensina. Mas todos nós estamos nesta busca. Essas dificuldades que você coloca aqui é para todos nós, é de todos nós. Aí outra que diz, eu também tenho essa dificuldade, mas eu estou tentando um dia de cada vez. Exatamente isso, é parte por parte. Às vezes de manhã, pensa assim, hoje de manhã eu vou ficar com o Senhor. Passou amanhã, você diz, Senhor, me ajuda, vem comigo. Eu não quero largar da sua saia, eu não quero largar da sua mão. Vem comigo, Senhor. Todos os dias peço a Deus a graça de fazer a vontade dEle. Às vezes, quando me observo, lá estou eu fazendo a minha vontade ou perdida nos meus pensamentos. Faço isso, eu faço aquilo, vou para cá, vou para lá. E sigo pedindo a graça de obedecer a Deus. Força e paz a todos. Próxima pergunta. Diante desse combate para diminuir o eu egoísta e que só temos força no Senhor, como percebemos o progresso? Quais sinais nos mostram que estamos evoluindo neste trabalho interior? A nossa capacidade de, quando você vê, você fez alguma coisa diferente. Você teve paciência, você não retrucou, você não replicou,
você não respondeu, você aceitou, você se esforçou mais, você fez além, em silêncio, você não reclamou. A gente para de reclamar, por exemplo, não é? É assim que a gente começa a ver o progresso, nas pequenas mudanças, mudanças de atitude, mudanças de postura, mudanças de pensamento, mudanças de emoções. A vontade, que foi bastante falada nessa aula, seria nossas escolhas. Gostaria de saber para poder entender melhor. Seria não escolher sem antes refletir? Sim, não agirmos no impulso, não agirmos na impulsividade. A melhor coisa é rezar sempre antes, sempre colocar em oração o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, pedir. Aí entra a nossa confiança. É que nós estamos tão acostumados a fazer tudo com a nossa vontade, com a nossa lógica, que a gente deixa Deus de lado. E muitas coisas às vezes dão errado por causa disso. Então refletir sim antes de tomar qualquer atitude, pensar, dar tempo, não sermos impulsivos. E na oração Deus fala dentro de nós. Eu estava outro dia na missa e fui numa missa que, enquanto tinha celebração, tinha confissão. Então eu fiquei na fila da confissão e na missa. E eu estava assim com os meus filhos, meu esposo, e eu fiquei lá na fila da confissão, um pouco assim dividida entre eu precisava confessar, mas eu também queria ficar com eles, próxima deles ali, participando da Santa Missa com eles. E lá eu estava na fila da confissão e perguntando para Jesus: onde o Senhor quer que eu esteja? Aqui ou lá com eles? Claro, eu não estava com nenhum pecado mortal, assim, que era urgente a confissão, mas era a oportunidade que eu tinha. E aí eu fiquei e pensei: Senhor, me mostra. E quando eu pedi para ele me mostrar, me deu um sinal, alguma coisa, se eu devo ir lá com a minha família, eu devo ficar aqui, buscar a confissão numa outra oportunidade, o que o Senhor quer? Passou um tempo, dali a pouco vem na minha cabeça assim, na minha intuição: eu vou poder estar com eles durante o dia todo. Então, se eu vou estar com eles o dia todo, eu posso ficar aqui. Aí, naquele momento, eu confiei que essa era uma resposta que estava vindo, que Deus estava me iluminando, que o mais importante naquele momento era a minha confissão. Era eu limpar, tirar aqueles piches, não é? Os piches lá que Santa Teresa nos fala, que a gente vai guardando, vai criando aquela crosta em volta, né? Em volta lá no castelo interior onde está Deus, né? Lembram dos piches? Então ali eu fiquei, sabe? A gente sente, vem uma resposta. Não é que a gente escute nada, mas vem um entendimento. A gente entende alguma coisa e aquilo traz paz. Se trouxe paz, é porque ali está a resposta, né? É muito difícil fazer esse discernimento da vontade. O que é minha vontade, qual é a vontade de Deus, entende, né? Sim, eu entendo perfeitamente. Às vezes tem coisas que a gente não tem a clareza e a gente tem que confiar. A confiança está em tudo. Se não veio a resposta, é porque Deus quer que seja daquela forma como as coisas estão acontecendo. Mas precisamos da vida de oração. Não tem outro caminho, não tem uma bola de cristal que vai nos mostrar. Mas Deus fala dentro de nós. A aula de terça-feira focou bastante no assunto da vontade. Tem o livro A Educação da Vontade, que acredito tratar do combate à preguiça. Este livro, Educação da Vontade, você indicou quando deu a aula dos 7 pecados capitais no curso anterior da Santa Teresa d'Ávila. Na aula de terça entendi mais a questão da vontade como uma força vital, força motriz que manda na inteligência.
Caso possa comentar e ampliar em algum momento sobre estes pontos, agradeço. Na próxima aula, agora, dia 19, eu vou abordar de volta esse assunto da vontade. Mas ela é uma força motriz que ela vai mandar na preguiça, que ela vai agir sobre a preguiça, compreende? Então, se a gente for pensar, a vontade é a mesma, só que o livro foca nesta vontade superior, iluminada pela inteligência, que é iluminada por Deus, para eu fazer uma escolha, para eu fazer um discernimento. E muitas vezes a preguiça nos deixa moles, tíbios, nos deixa fracos, e ali a vontade entra e dá o comando. Mas tanto no livro quanto a vontade que eu falo aqui, que eu tenho trazido essa força motriz, como você colocou, é a mesma. Estamos falando da mesma coisa, tá? Próxima. Como podemos superar e vencer nossa vontade quando o nosso corpo nos sabota? Tenho 55 anos, me confesso e também comungo com frequência, mas tenho uma imensa dificuldade para fazer mortificação, em especial o jejum. Algumas vezes que tentei, tive a enxaqueca e fico com medo. Aí, talvez, né, o jejum, ele é uma mortificação da vontade. A vontade que se expressa pelo prazer de comer. O prazer, o gosto, a sensação boa que determinada comida nos traz. Então, eu vou mortificar a minha vontade através do jejum do alimento. Mas você pode escolher outras mortificações que não sejam do alimento. Às vezes, para treinar a sua vontade, educar a sua vontade, pode ser você não usar o celular, não usar rede social, pode ser você dormir sem o travesseiro, pode ser você tomar um banho frio, eu não sei, né? Precisa entender aí aquilo que Deus pede para você. Irmã Maria Elizabeth nos disse que é muito importante, né, se tivermos um diretor espiritual, que a gente obedeça e que ele nos dê a mortificação necessária. Mas como é difícil hoje termos um diretor espiritual, podemos pedir em oração para que Deus nos mostre qual que é uma mortificação que realmente vai educar a minha vontade. Aí aqui uma pessoa disse assim, escutei sobre jejum de olhos, da língua, dos ouvidos. Poderia nos explicar? Aqui, claro, a gente usa às vezes esse nome jejum e acaba falando de várias coisas de jejum, mas é uma mortificação dos olhos. O que é a mortificação dos olhos? Eu não vou olhar a roupa das pessoas, eu não vou reparar na roupa, eu não vou reparar no cabelo, eu não vou ficar olhando coisas nas redes sociais, não é? Os olhos. Eu não vou olhar para essas coisas, não vou olhar, talvez tenha pessoas que não, tem que deixar de olhar pornografia, deixar de olhar a vida dos outros, deixar de se preocupar o que o fulano está usando, está comendo, está indo, está viajando, compreendem? Dos olhos, eu vou mortificar os meus olhos. Vou andar na rua, não vou olhar para as mulheres com roupas decotadas, não vou olhar para homens com roupas também sensuais, compreendem? Então, mortificação dos olhos, vou mortificar o meu olhar. Vou andar na rua, vou procurar olhar aqui o caminho, não vou olhar para as coisas que estão em volta de mim. Não vou olhar as coisas dos outros para desejar, porque é a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos que faz eu ter ambição, criar avareza, quero ter, por quê? Porque eu fico olhando o que o outro tem, não é? Então, mortificar os ouvidos, que música que eu estou escutando, que coisas que eu estou ouvindo, que coisas que você está ouvindo na internet, o que você está buscando escutar, você está nesses TikTok, você está nestas redes sociais que você só escuta coisas que não te elevam para Deus, que não fazem você crescer espiritualmente, que não cresce nenhuma virtude. Mortificar a língua, quantas vezes a gente fala o que não deve falar, a gente comenta o que não deve comentar, a gente julga, critica,
faz calúnias, não é? Então, mortificar a língua. Talvez aonde você escutou, não sei se foi eu que falei, em jejum dos olhos, não é? Ou da língua ou dos ouvidos, seria a mortificação. A próxima aqui, quando estamos diante de uma tentação e não conseguimos nem ter força para pedir ajuda de Deus e de Nossa Senhora, parecendo que a mente não busca o que aprendemos, como se o intelecto estivesse com preguiça ou fraco, e aí cedemos ao pecado, é sinal de que estamos viciados? Sim, viciados, que a gente não consegue parar, pensar, refletir, estamos ligados no piloto automático. É aí que as mortificações vão nos ajudar. Mortificar a minha vontade, eu vou educar a minha vontade. Eu vou dar um tempo, porque a hora que eu mortifico, a vontade vem sempre, vem sempre, vem sempre. Aí ali você diz, não, não vou. Eu estou no meu propósito da minha mortificação. Esta vontade eu vou entregar para Jesus. Vou entregar para Jesus. Era assim a vida de Santa Teresinha. As aulas sobre Santa Teresa d'Ávila estavam para mim de mais fácil compreensão. Estou tendo bastante dificuldade com Santa Teresinha. Acho que é o meu eu que ainda é muito grande. Ou talvez tenho muito orgulho devido às feridas de toda uma vida. O que nos dificulta fazermos o caminho da pequena via, da infância espiritual, o caminho de Santa Teresinha é o nosso eu e o nosso orgulho. E realmente, às vezes tem a ver com as nossas feridas emocionais. Mas estou bem atenta às aulas, quero aprender com Santa Teresinha, mas não é muito fácil. Agradeço a doutora pelo seu empenho e dedicação. Me sinto feliz porque já aprendi bastante. Já fui bem pior, embora ainda tenha algumas quedas e saio do castelo. Acredito que o ambiente, os relacionamentos não nos deixam viver a pequena via. O mundo é cruel. É verdade. É verdade mesmo. O mundo nos impede de estarmos nesta pequena via, mas Deus é mais forte, a graça dele nos sustenta e nos ajuda a continuar. Muito bem, vocês estão vendo o quanto é importante as partilhas, as perguntas, as dúvidas, o quanto nos enriquecem também e nos dão forças e nós percebemos que não estamos sozinhos e que tem outras pessoas neste mesmo barco, com esta mesma sede, que confiam neste caminho e querem também o céu, a vida eterna, encontrar esta felicidade, porque Ele prometeu que nós podemos encontrar a felicidade aqui nesta terra, vivermos, não é? Anteciparmos a vida eterna aqui, nesta vida interior com Ele. Nós já podemos começar a vida eterna aqui. Muito bem. Então, um grande abraço para todos vocês. Continuem deixando suas perguntas, suas partilhas, que nos ajudam muito, nos ajudam a crescer todos juntos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.